E outra parte onde eu falo de um milagre que ocorreu comigo, né? Eu, desde criança, eu chamo de milagre porque, na verdade, eu digo que seriam milagres, né? Eu digo assim, seriam coisas que a gente desconhece a causa, né? Então, é uma situação onde eu tive uma melhora e eu desconheço a causa, né? Eu, desde pequeno, tinha problemas de vista, com hipermetropia, astigmatismo, né? Usava aqueles chamados óculos fundo de garrafa, né? Com até acho que 8, 9 graus de hipermetropia, astigmatismo. Depois, a partir dos 20 anos de idade, eu comecei a desenvolver uma doença degenerativa da córnea, chamada ceratocone. E essa doença ela vai tornando a córnea toda enrugada. Então, gradualmente, né, a gente vai perdendo a visão, porque cada ponto da córnea tem um grau diferente. E o óculos já não consegue corrigir, porque você não tem mais um único grau. Num ponto é um grau, no outro ponto é outro grau, no outro ponto é outro grau, então você acaba tendo a visão toda borrada, como fossem aquelas imagens assim antigas de televisão, quando a antena está meio fora do lugar e fica cheio de fantasma. Então, aquelas várias imagens acessórias e borradas. Eu fiz vários tratamentos, operei para a colocação do anel de Ferrara, tentei adaptação com várias lentes especiais e como continuou piorando, conversando com o meu médico, a gente chegou à conclusão de que o tratamento mais adequado seria o transplante de córnea, que é um tratamento perfeitamente adequado para o tratamento do ceratocone avançado. E eu sempre gostei de ler muito, pesquisar bastante, estava lendo vários autores. Na época eu estava lendo Krishnamurti, Ramana Maharshi, outros autores filósofos indianos, e uma paciente resolveu me presentear com um livro. Já que você está gostando desses autores indianos, vou te dar um livro de Satya Sai Baba. Na época eu não conhecia, comecei a ler o livro, e o livro falava de vários milagres de Satya Sai Baba, e num dia eu tive um sonho de que eu estava como se eu estivesse lá na Índia, assistindo uma dessas palestras de Satya Sai Baba, e ao final da palestra, ele caminhando entre as pessoas, ele vinha e passava perto de mim e impunha as mãos sobre os meus olhos. Naquele momento eu acordei, despertei. Inicialmente não valorizei muito, achei do tipo, bom, eu estava lendo um livro sobre milagre, sonhei com milagre, né? Mas aos poucos eu fui percebendo de que coisas que antes eu não lia, eu comecei a ler. Eu falei assim, pô, eu não conseguia ler isso, agora eu estou lendo isso. Essa letrinha pequena que eu não conseguia ver, eu estou conseguindo ver. Aí eu liguei para o meu oftalmologista, marquei uma reavaliação, e ele confirmou já naquela época uma mudança de 9 graus na topografia corneana, e disse, ó, você não precisa mais do transplante de córnea, e na verdade não precisa nem mais de óculos nem de lente. Então já tem 6 anos e meio mais ou menos que eu estou enxergando bem, sem óculos, sem lente, sem nada e sem ter precisado fazer o transplante. Então é uma questão que eu também falo, o que seria o milagre? O que é a questão da fé? Né? Então o próprio Sai Baba diz que a fé é uma coisa inerente ao ser humano. Ele diz que nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais, mas seres espirituais tendo experiências humanas. Né? Então é uma questão assim da gente até imaginar, digo assim, de que ele diz assim que todos nós temos fé no sentido de acreditar, né? Ele até às vezes ele diz que uma pessoa chegou e ele diz assim, eu não acredito em Deus. Ele perguntou, mas você acredita em você? Ele falou assim, então eu acredito em mim. Então tá bom, porque num certo nível nós somos também Deus, né? Dentro de uma visão, digo assim, de que a gente também faz parte dessa criação. Então a gente tem a fé, e a fé até no cotidiano, aquela coisa assim, você entra no carro de uma pessoa que você nunca viu e acredita que ela não vai te sequestrar. Quer dizer, isso é a fé de que o taxista é uma pessoa que vai te levar onde você quer que ela te leve, né? Você vai num lugar onde você não conhece, come uma comida de quem você nunca viu e você tem a fé de que aquele pãozinho, de que aquela comida foi feita de maneira adequada. Então a gente tem a fé em várias coisas, né? De que eu acredito, eu tenho a certeza, eu acredito que aquilo vai ocorrer daquela maneira, né? Então a gente perceber de que a gente pode desenvolver a fé em muitas outras situações, utilizando e percebendo a questão de sou capaz de fazer isso, sou capaz de fazer aquilo, né? Isso é uma visão importante também. E o livro busca principalmente estimular a reflexão,
ele não busca apenas trazer respostas do tipo isso é assim ou isso é assado, mas a gente questionar e dizer, às vezes cada um tem um ponto de vista diferente, né? Qual será meu ponto de vista? Né? Então eu digo assim, o meu universo funciona dessa maneira, o seu talvez funcione de uma maneira um pouco diferente, né? Então meu ponto de vista é esse, né? Então a gente saber de que podem existir diferentes pontos que se complementam, né? Então a gente buscar muito mais a integração do que a guerra, a divisão, a briga, etc. Né? Também parafraseando uma das frases assim, de que a gente deve construir mais pontes do que muros. Então essa é mais ou menos a introdução. Se vocês quiserem participar também, perguntar outros temas relacionados, alguém quer puxar algum outro assunto, pode falar então. Eu queria te perguntar, essa seria até pergunta que eu ia te colocar, te posicionar na rádio uma oportunidade. Quando você relatou o fato de que o seu subconsciente pudesse ter registrado que você estava na Índia, porque você teria um livro, e automaticamente ao acordar no dia seguinte, isso é uma forma natural de a pessoa avaliar de que você registrou no subconsciente, de ter guardado em si, na sua mente, o fato de ter feito a leitura sobre, no caso, sobre a Índia, sobre os milagres. Agora, assim, você crê que nós poderíamos ser tripotônicos, ou seja, ter o próprio espírito, dizem, eu não estou aqui para afirmar isso, poderia ter se deslocado, ter feito essa transição e... ter estado lá. Exatamente. Mesmo você, obviamente, não tendo assim, um momento exato daquela localidade. E ter resgatado para ti, de repente, uma cura nesse sentido? Satya Sai Baba, né, ele tem uma visão que eu partilho em muitas coisas, que é a visão do não dualismo, né? Então, dentro dessa visão, digo assim, o poder superior, a divindade, etc., ela não é separada da criação, né? Digo assim, é diferente às vezes da ideia de um pintor que pinta um quadro, né? Mas seria algo mais como a dança e o dançarino, né? Então, às vezes ele diz assim que Deus é o oceano, nós somos as ondas. Então, de certa forma, você imaginar que a onda é uma manifestação do oceano e a onda, de uma certa maneira, também é o oceano. O que é real, no final das contas, é uma coisa que nenhum cientista pode afirmar. Você pode ter diferentes hipóteses, teorias, vão ter pessoas que acham que a visão correta é das supercordas, o outro vão brigar dizendo que é da mecânica quântica, o outro dizendo de que é a visão de Einstein, o outro dizendo de que é do modelo da supersimetria. Então vão ficar todos brigando sem entender exatamente porque aquilo ainda vai, acho que muito além da nossa compreensão e da nossa capacidade mental, né? A própria ideia de como eu vejo a realidade depende da mente que observa, né? Tem um livro muito interessante que eu cito também ali, chamado Flatland, né? Que é a Terra Plana, onde seria teoricamente um mundo onde todos viveriam em duas dimensões. Então, para aquelas seres que viviam em duas dimensões, a terceira dimensão era algo inimaginável. Para elas, eu digo assim, se algo se levantasse e passasse para cá, era como se tivesse se desaparecido aqui e teletransportado ali, porque eles não tinham a percepção da terceira dimensão, né? Então, talvez, eu digo assim, no meu ponto de vista, a realidade seja algo até mesmo adimensional ou metadimensional, no sentido de estar além da dimensão, e de que as dimensões, na verdade, são dependentes da percepção daquele que observa, ou seja, de qual a capacidade da mente que interage com aquela realidade, né? Então, a nossa mente evoluiu para perceber dentro de um modelo de 3 dimensões espaciais e uma temporal. O que os físicos usam, por exemplo, para tentar criar, às vezes, modelos com até 11 dimensões, é matemática. Então, a matemática ajuda, você transforma cada dimensão numa variável x, y, delta, y, qualquer letra que você queira colocar, e você vai criando sistemas e matrizes que te permitem lidar com muitas e muitas dimensões, para tentar fechar aquela equação que você observou de uma maneira coerente, né? Então, até essa questão da dimensão, que às vezes eles falam, por exemplo, da teoria de supercordas, que teriam 11 dimensões,
né? É porque você às vezes faz um experimento, por exemplo, num acelerador de partícula, e para você conseguir explicar como é que aquela partícula se comportou, você tem que criar um monte de variáveis adicionais, né? Como para eu explicar esse movimento aqui, eu não consigo explicar esse movimento com apenas 2 dimensões espaciais. Eu preciso de uma terceira dimensão espacial, que é a altura. Então, às vezes, eles têm que criar várias outras dimensões, mesmo que a nossa mente não seja capaz de perceber isso, né? Um filósofo já antigo teve um insight interessante, né, que é Pitágoras, que dizia que a realidade última é a matemática. Então, talvez eu diga assim, a matemática possa nos permitir recursos de captar isso. Outra questão que é interessante, que às vezes a gente vê e também chama muita atenção, é a semelhança que existe entre certos experimentos modernos e a realidade virtual, né? Então, por exemplo, a mecânica quântica fala de que as coisas ocorrem em saltos, em pacotes, né? Um elétron, ou é, por exemplo, o spin de um elétron, ou é -1 ou é +1. Não pode ser intermediário, né? Sempre, ele pode estar nessa órbita ou naquela órbita, ele não passa pelo meio, né? E se a gente for observar, eu digo assim, como um computador funciona, como a linguagem binária funciona, também, de certa forma, ou é 0 ou é 1. Você não vai ter um bit que vai ser 0,3, 0,5, 0,7, né? A linguagem binária ou é 0 ou é 1. Também seria como se fossem quantos de pacote. E se a gente for perceber, eu digo assim, qual o sentido, por exemplo, se eu estiver num mundo virtual, né? Digo assim, eu posso, por exemplo, até citar um exemplo, digamos que no futuro, né, e os sistemas virtuais estão evoluindo muito rapidamente, digamos que a gente conseguisse fazer uma imersão completa no mundo virtual, onde um está vivendo uma experiência em Plutão, o outro está vivendo uma experiência na pré-história, o outro está fazendo uma experiência na atualidade, e como é um software, eles de repente abrem uma janela e conversam entre eles. Então, o próprio que a gente vai ver em muitos livros de espiritualidade é espíritos, às vezes, dizendo de que o conceito de espaço e de tempo é diferente na espiritualidade, né? E Sai Baba dizia assim, nunca faça distância entre eu e vocês. Então, de certa forma, houve um contato, né? Um contato psíquico, mental, espiritual, alguma coisa que fez com que a gente entrasse numa sintonia. Como funciona exatamente essa sintonia, eu ainda não sei dizer, eu posso apenas imaginar. Sim. Uma curiosidade aqui, né, que você estava contando sobre o seu programa de televisão, né? Foi bastante sério, já 6 anos que você... Isso. Você tem um aporte de leitura, de conhecimento muito grande, né? A gente nota até pela sua maneira de expor. Como você fazia com essa ânsia de leitura, de conhecimento, com dificuldades? Como você tinha acesso a essa leitura toda? Eu lia assim, desculpa, assim. Quem me conheceu nessa época, às vezes me chamava de brincadeira, me chamava de Dr. Magu, porque eu ficava meio igual o Mr. Magu, assim. Às vezes, que a questão, por exemplo, de que no ceratocone, você tem, a córnea fica toda enrugada, então você tem diferentes graus em diferentes pontos. Então, quando você faz assim, você meio que foca numa área menor da córnea, e consegue com isso captar uma faixa com menos distorção. Você tinha diferença do outro? Eu além dessas questões assim, né, digo assim, o pulso ainda pulsa, assim, eu tinha também ambliopia, que é uma coisa que eu ainda mantenho, que é, digo assim, a visão do meu olho direito sempre foi mais forte do que a do olho esquerdo, então o meu córtex visual correspondente ao olho esquerdo não se desenvolveu tanto quanto do olho direito. Então a minha visão dominante continua sendo a visão dominante do olho direito, né? Então muitas vezes eu fazia assim também, eu ficava puxando com o dedo como se eu estivesse tentando esticar a córnea para tentar conseguir um ponto de visão melhor. Mas continuava lendo porque sempre gostei e digo assim, eu conseguia ler, ficava, digamos assim, as pessoas que olhavam achavam estranho, mas eu continuava lendo, né? Eu me lembro, por exemplo, lá da clínica, você chegou a conhecer o André, né? O André brincava, dizia assim, imagina o Fernando olhando a garganta de alguém. Então, realmente eu tinha que entrar dentro da garganta da pessoa para conseguir enxergar alguma coisa, né?